Bom, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos na disciplina de Direito Processual Civil. Vocês vão estudar agora, nesse Direito Processual Civil, os procedimentos especiais. Observem que até agora vocês estudaram dentro do processo civil. Vamos estabelecer uma linha do tempo. O que eu combinei com todo mundo? Geralmente, nessa primeira aula, a gente faz a apresentação do plano de curso. Eu vou fazer uma gravação da apresentação do plano de curso para a gente já pegar essa primeira aula e já entrar diretamente no conteúdo, porque realmente, principalmente dessa forma remota, a gente não pode... É melhor dedicar mais ao conteúdo. Então, eu vou fazer uma gravação para apresentar a disciplina, vou disponibilizar no AVA para apresentação do plano de ensino, o que a gente vai ver durante o semestre, a metodologia, a indicação de livros, isso vai ter o plano, eu vou disponibilizar o plano também, mas eu preciso explicar o que a gente estuda dentro desses procedimentos especiais dentro do processo civil. Bom, até agora, vocês estudam... Olha, vamos traçar uma linha do tempo para vocês compreenderem dentro do processo civil aquilo que vocês estudaram. Vocês tiveram uma teoria geral do processo. Nessa teoria geral do processo, vocês estudaram as regras gerais do processo de conhecimento, do processo de execução. Vocês tiveram um início ali de regras gerais de competência, de partes, de jurisdição, de ação, de processo. Depois vocês foram para o processo civil 1, em que vocês se aprofundaram mais nas regras mesmo de competência, na intervenção de terceiros, partes, prazos, enfim. Estudaram as regras gerais também mais do processo de conhecimento. O que acontece no processo civil 2? No processo civil 2, vocês têm um semestre estudando o procedimento comum. E dentro do procedimento comum, vocês vão lembrar, lá no 6º período, vocês começaram estudando a petição inicial, depois vocês estudaram a despacho inicial, estudaram a audiência de mediação, saneamento do processo, estudaram a instrução, sentença, coisa julgada, as tutelas. Eu ainda falei hoje na aula presencial sobre a importância de vocês saberem as tutelas, a tutela de evidência, as tutelas provisórias, a diferença de uma tutela de evidência para uma tutela de urgência, o que é uma tutela de urgência incidental, o que é uma tutela de urgência antecedente, qual a diferença da tutela antecipada para a tutela cautelar. Então, isso é fundamental para a gente compreender, principalmente algumas ações. Nesse semestre, nós estudaremos ações especificamente. Então, nós teremos, por exemplo, quando estudarmos a ação de divórcio, que é de procedimento especial, dentro de uma ação de divórcio, é possível nós pedirmos tanto a tutela de evidência para uma coisa, como a tutela de urgência antecipada para outra coisa, como a tutela de urgência cautelar para outra coisa. Então, isso aí a gente tem que saber bem. Foi-me passado que é necessário uma revisão desse estudo de tutelas, em razão de algumas dificuldades. A gente vai organizar um momento, porque vocês viram isso no 6º período, e é muito importante para compreender muitas coisas da nossa matéria esse semestre. E o que a gente vai estudar especificamente nesse semestre são os procedimentos especiais. Tá, o que acontece? Por que procedimentos especiais? Agora, só para a gente finalizar a linha do tempo de vocês. Quando vocês estudaram um procedimento comum, assim que ele finalizou e vocês foram para o 7º período, vocês estudaram recursos. Vocês começaram estudando a teoria geral dos recursos, depois passaram para os recursos em espécie. Estudaram a apelação, agravo, o RESP, recurso extraordinário, enfim, recurso ordinário, o sistema recursal do direito processual civil. E no semestre passado, com o processo civil 4, vocês estudaram o processo de execução. Vocês chegaram naquele momento em que viram as possibilidades de utilizar o processo civil e os meios coercitivos para se entrar no patrimônio das pessoas para satisfazer dívidas, para satisfazer obrigações, seja por meio de títulos extrajudiciais ou seja por meio de títulos judiciais, que a gente chama de cumprimento de sentença. Se vocês observarem, vocês vão perceber que até hoje vocês não estudaram as ações especificamente. Então, quando a gente fala de ação de divórcio, a ação possessória, os embargos de terceiro, vamos pegar mais ação aqui, a ação de alimentos, que é uma ação muito comum no campo de família,
inventário e partilha, as ações coletivas, mandado de segurança. Essas ações específicas, vocês podem observar que até agora vocês não estudaram dentro do direito processual civil em nenhum dos 4. E o que é mais interessante nesse semestre é o seguinte, nos outros processos que vocês estudaram, existiu uma lógica. Então, você assistiu uma aula de petição inicial, na próxima aula a gente sabe que o professor ou a professora vão ensinar o despacho inicial, depois a gente sabe que vai vir alguma coisa envolvendo audiência de mediação. Dentro dos recursos, a gente tem uma aula, por exemplo, de pressupostos recursais, eu sei que eu tenho uma aula de apelação, que eu vou ter uma aula de agravo. No processo de execução, da mesma forma, existe uma lógica sequencial. Nesse período, o tema do processo civil é procedimentos especiais. Então, observem que, como nós estudaremos as ações de procedimento especial, cada aula nós estudaremos uma ação diferente. Então, hoje não, porque hoje a gente vai fazer a teoria geral dos procedimentos especiais. Mas, por exemplo, na próxima aula, nós vamos começar um tipo de procedimento especial, que é o juizado especial civil, que são as ações que podem ser ajuizadas no procedimento da Lei 9.099 de 95, que é o do juizado especial civil. Também, quando a gente terminar juizado, nós provavelmente vamos estudar ação de alimentos, que não tem nada a ver com juizado, aliás, é um tipo de ação que nem cabe no juizado. Quando a gente terminar alimentos, a gente vai cair em divórcio. Quando a gente terminar divórcio, provavelmente a gente vai para a ação possessória. Então, o que tem a ver possessório com família? Então, é um semestre em que cada aula nós veremos ações completamente diferentes uma das outras, com procedimentos completamente diferentes. O que une esse conteúdo é que todas as ações são de procedimento especial. Antes de entrar especificamente nas ações, porque nós temos um semestre aí pela frente para estudar todas essas ações, a gente tem que compreender o que é um procedimento especial. A gente precisa compreender como que identifica um procedimento especial, qual que é a importância de se identificar um procedimento especial em uma ação, e qual é a consequência jurídica se eu não identificar esse procedimento especial dentro de uma ação especial. O que pode acontecer? Vamos lá. Dentro do processo civil, agora esqueçam um pouco execução, esqueçam um pouco recursos. Dentro do processo civil, existe o processo de conhecimento. Nesse processo de conhecimento, vocês já estudaram, sabem o conceito, é aquele tipo de processo que as partes ou interessados levam ao conhecimento do juiz os fatos e provas para que o juiz, por meio de uma sentença, diga a quem pertence o direito ou se pertence a ambos e só homologa a vontade dos interessados, por exemplo, em uma jurisdição voluntária. Mas dentro do processo de conhecimento, nós temos procedimentos. E não tem como fugir. No processo civil brasileiro, só existem 2 tipos de procedimentos dentro do processo de conhecimento. Então, para quem está fazendo aí uma anotação, seria assim, processo de conhecimento, procedimento, e dentro dos procedimentos só tem 2 setinhas. Ou o procedimento ele vai ser comum, ou o procedimento ele vai ser especial. Não tem como nós fugirmos disso. Qualquer ação, se eu chegar aqui e falar para Isabela, nós vamos trabalhar uma ação, vai chegar uma ação possessória para você trabalhar. Se o esbulho aconteceu há menos de 1 ano e dia, não se preocupem com essas palavras, porque a gente vai ter uma aula só de ação possessória, só para dar um exemplo. Aconteceu há menos de 1 ano e dia, a Isabela precisa saber se é uma ação de procedimento comum ou especial para poder fazer a montagem dessa ação. Se eu chego aqui e falo para o Felipe, Felipe, eu estou aqui com um caso de ação de alimentos. Uma criança precisa de pensão alimentícia, ela está representada pela mãe e quer ajuizar uma ação de alimentos contra o pai. Poderia ser o contrário também, representada pelo pai ajuizar a ação de alimentos contra a mãe. Que procedimento é esse? O Felipe ele precisa saber se isso é uma ação de procedimento comum ou se é uma ação de procedimento especial. Se eu chego aqui e vou contar para vocês um caso. Gente, chegou um caso aqui que nós precisamos resolver. Vamos pegar a seguinte situação. Uma mulher ela foi fazer uma cirurgia plástica, reparatória, uma cirurgia plástica. E aí ela fez todo o procedimento e na hora da cirurgia, a questão da anestesia deu um problema
e ela teve um choque anafilático, ela está em estado semi-vegetativo, ela não consegue mais trabalhar, ela é modelo, ela teve seus contratos rompidos, aí já é o dano, o lucro cessante, prejuízos aí no valor de R$50 mil, com despesas hospitalares, médicas, enfim, até agora. Então, vocês vão percebendo, só de eu contar esses casos para vocês, mentalmente vocês vão fazendo um exercício de teoria geral do processo, e vocês já conseguem identificar que existem partes, que existe uma parte legítima ativa, que existe uma parte legítima passiva, que existe uma causa de pedir. O que é a causa de pedir? Causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos. Então, quando vocês visualizam uma petição inicial, quem estiver visualizando aí vai ver lá em cima o endereçamento, a qualificação das partes, logo depois vem os fatos. Esses fatos a gente chama de causa de pedir remota. Logo depois vem o direito, que a gente chama de causa de pedir próxima. Vocês já conseguem identificar pedidos mentalmente, isso não é falado. Vocês já conseguem fazer esse exercício. Eu quero pedir uma indenização por danos morais para essa mulher que teve esse problema de erro médico. Eu quero pedir uma indenização pelos danos materiais ou eventuais danos estéticos. Então, tudo isso vocês já conseguem fazer. Agora, a pergunta que a gente sempre faz, presencialmente ou de forma remota, do jeito que for, isso aqui a gente tem que saber, e é a mesma pergunta que é feita, porque nós precisamos saber antes de qualquer coisa. Quando chega um caso para vocês, como os casos que eu mencionei agora, indenização por erro médico, ação possessória, uma ação de indenização por acidente de trânsito, uma ação monitória, independente da ação que chegue para vocês no campo civil, porque, né, aula de processo civil, ações cíveis. Chegou um caso para vocês, vocês têm toda a documentação, vocês têm o problema para resolver, um divórcio, alimentos, por exemplo. A pergunta sempre vai ser a mesma. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Qual que é a primeira providência que nós temos que tomar diante de um determinado caso? Porque verificar, olhar e pensar assim, professora, pediu o documento X, já está lá. Professor, identificar a competência, vai ser consequência da resposta correta de vocês. Professor, elaborar a petição inicial. Não pode, a primeira coisa, se você fizer a petição inicial, primeiro, você pode cair no erro de errar a petição inicial e ter uma emenda, ou talvez até um indeferimento dessa petição inicial. Então, existe algo que tem que ser feito antes de qualquer elaboração de petição inicial, de qualquer organização, definição de competência, porque vai ser uma decorrência lógica da resposta que eu vou dar agora para vocês. Por isso que a gente estuda isso, por isso que existe um semestre inteiro para a gente estudar isso. Isso hoje é um dos maiores problemas que nós temos em termos de erro profissional mesmo, ajuizar uma ação e dar um procedimento que não é o dessa ação, especificamente, e até nos próprios exames avaliativos que vocês vão fazer, como, por exemplo, o exame de ordem, sei que nem todos farão, seguirão essa carreira, mas é um exemplo, lá na segunda fase, a peça está lá, o caso está lá, qual que seria a primeira coisa que tem que ser feita antes da montagem dessa petição inicial, dentro até da prova da OAB, por exemplo. O que eu preciso fazer antes? E a primeira coisa que nós temos que fazer diante de um caso, seja na aula, seja na prova, seja na OAB ou na vida profissional de vocês, se chama identificação do procedimento. Nós precisamos identificar o procedimento daquele caso, para aquela ação, para só depois que nós identificarmos o procedimento, passarmos a fase da elaboração da petição inicial. Por que eu tenho que identificar um procedimento antes mesmo da elaboração da petição inicial? Porque quando eu identifico se o procedimento é especial ou comum, o próprio código me dita as regras de elaboração daquela petição inicial. Eu posso, por exemplo, não observar o procedimento e fazer uma ação possessória. Suponhamos o caso aqui de uma fazenda, de um sítio, de uma casa que foi invadida, ou então vocês estão sofrendo ameaça de que alguém vai invadir essa área e vocês querem fazer a petição inicial. Se vocês não observam o procedimento e vão fazer essa petição inicial, vocês podem não colocar requisitos obrigatórios que o Código de Processo Civil prevê para aquela determinada ação, porque ela é de procedimento especial. O que vai acontecer? Qual que é a consequência jurídica? Essa petição inicial ela vai estar errada,
Isso pode gerar uma emenda, isso se não gerar um indeferimento. Isso pode gerar uma emenda. Uma emenda no direito, a gente sabe que o prazo de emenda são 15 dias, mas a paralisação processual de uma emenda pode gerar meses. E você pode atrasar o seu processo meses, ou até ter uma petição inicial indeferida, porque você não observou requisitos obrigatórios previstos para aquele determinado procedimento. Por exemplo, no caso das ações possessórias, que em regra, tá? São de procedimento especial, o código nos diz requisitos obrigatórios que devem ter nessa petição inicial, e não apenas aqueles requisitos do procedimento comum previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Tá. Feitas essas considerações iniciais, a gente passa agora para a seguinte questão. Tudo bem, professora, tem lá, dentro do processo civil, apenas o procedimento comum e os procedimentos especiais. Vocês vão esquecer o procedimento comum agora, mas antes de esquecer o procedimento comum, porque, na verdade, nesse semestre nós vamos dar só procedimento especial, é um semestre para procedimentos especiais, a gente precisa identificar agora como que eu sei que um procedimento é especial. Se eu viro para vocês e falo assim, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é se o procedimento é comum ou especial. Aí vai ter que vir a pergunta, como que eu identifico um procedimento como sendo especial? Existe alguma técnica? Como que eu vou saber, professor? Eu vou pegar a ação possessória, vou olhar lá, tá, eu preciso saber se ela é de procedimento comum ou especial. Vou ter que decorar isso? Eu vou pegar uma indenização por erro médico. Eu vou ter que decorar que sempre vai ser de procedimento comum? Como que eu sei que os embargos de terceiro é de procedimento especial? Como que eu sei que a ação de alimentos é de procedimento especial? Eu decoro isso? Como que eu faço? Existe uma técnica? Vocês não precisam decorar. Existe uma técnica para a identificação do procedimento e é essa técnica que a gente vai aprender agora. O primeiro passo para identificar um procedimento é o critério a exclusão, tá? Então, nós temos um critério de exclusão para identificar procedimentos dentro do processo civil, para saber se um procedimento é especial ou para saber se um procedimento é comum. Por essa técnica da exclusão, o primeiro passo é o seguinte: verificar se o procedimento é especial. Então, primeiro passo, verificar se o procedimento é especial. Por que eu verifico? Se eu tenho o comum e o especial, por que eu tenho que verificar primeiro se ele é especial? Por que eu não posso verificar primeiro se ele é o comum? Os procedimentos especiais estão previstos de forma expressa no Código de Processo Civil e em leis especiais. Então, eu sei que um procedimento é especial, por quê? Porque o Código me diz que ele é especial. Porque ele está previsto em regra em uma lei especial. Então, por exemplo, se eu pegar o artigo 539 ao artigo 770 do Código de Processo Civil, artigo 539 ao artigo 770 do Código de Processo Civil. Nesse meio aí, entre o 539 e o 770 do CPC, vocês vão encontrar, quem tiver com o Vadimeco ou com código, ou o celular, se vocês olharem aí, vai estar escrito assim, dos procedimentos especiais. Então, todas essas ações que estão listadas, previstas, com procedimentos previstos, prazos diferenciados, nesse meio, são ações de procedimento especial. Então, aquilo que é dito, aquilo que está escrito, é falado para nós, o código nos diz o que é de procedimento especial, fica mais fácil identificar. Então, eu tenho que identificar primeiro aquilo que é falado. Se está previsto no Código de Processo Civil ou em leis especiais, eu tenho os procedimentos especiais. Agora, as ações de procedimento comum no processo civil, elas não estão previstas no Código de Processo Civil. Não existe um artigo que diga o seguinte, esta ação é de procedimento comum. Como que eu sei que ela é de procedimento comum? Porque ela sobrou. Por isso que eu falei que é o critério da exclusão. Aquilo que não é de procedimento especial vai ser de procedimento comum. Então, o primeiro passo é verificar se o procedimento é especial. Você não localizando esta ação como sendo de procedimento especial, professora, automaticamente ela vai ser de procedimento comum. Alguém levantou?
Professora, quais são os artigos? É do 500 e... É do 539. 539. O 770. Obrigada, professora. Do CPC, tá? Do Código de Processo Civil. Lá tem as ações de procedimento especial e em leis especiais. E aqui eu vou dar o exemplo. A ação de alimentos que eu mencionei aqui. Uma criança representada pelo pai ou pela mãe vai ajuizar uma ação de alimentos para receber pensão alimentícia. Ação de alimentos. Aí vocês vão lá procurar a ação de alimentos no código. Não vão achar. Aí pega os procedimentos especiais, não achei. Professora, não achei, então não é de procedimento especial. Peraí. Os procedimentos especiais não estão só no código. Estão também nas leis especiais. A gente chama de leis extravagantes. As leis especiais. E existe uma lei da atividade de pesquisa, né? É uma lei, que é a lei 5478, de 68, que a gente chama de lei de alimentos. Então, a ação de alimentos, ela é de procedimento especial porque a lei de alimentos prevê o procedimento da ação de alimentos. Então, a ação de alimentos, ela vai ser de procedimento especial. Estou me referindo à ação de alimentos, tá? Não confundam com investigação de paternidade com alimentos, enfim, seja um outro, é para outra matéria, é um procedimento especial também, a ação de família, mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos só compreender aqui fazer essas considerações iniciais dos procedimentos especiais. Até aqui, alguma dúvida? Deu para compreender? Primeiro, existe procedimento comum, procedimento especial. Para trabalhar qualquer ação civil, nós precisamos identificar os procedimentos. Se ele é comum ou se é especial. Como é o especial que é previsto no Código e nas leis especiais, o primeiro passo da técnica de identificação do procedimento é identificar se ele é especial. Aquele que não é especial, automaticamente ele vai ser comum. Ah, mas tem um exemplo? Tem. Eu acabei de dar um exemplo aqui de uma ação de indenização por erro médico. Eu vou trabalhar os mesmos exemplos que eu trabalhar presencialmente com os alunos aqui, tá? Eu vou pegar uma ação de indenização por erro médico. E vocês querem pedir indenização por dano material e dano moral para essa pessoa que teve um problema de erro médico, enfim. Aí vocês querem pedir lá 100 mil reais, 100 mil é só talvez o dano emergente. Vocês querem pedir 300 mil reais de dano material e querem pedir o mesmo valor de dano moral. Vamos supor 200 mil. Vocês têm o valor da causa de 500 mil. Tá, vamos lá. Primeira coisa é verificar se o procedimento é especial. Não é. É porque nós não temos aqui a possibilidade, nós ficaríamos um dia procurando, mas não é. Na verdade, a ação de indenização, por si só, ela é de procedimento comum. Só se o valor da causa for inferior a 60 ou 40 salários mínimos, que nós temos procedimentos especiais de juizados, seja o juizado especial civil ou os juizados públicos, o juizado especial federal ou da Fazenda Pública, para dar um procedimento especial para ela. Mas, em regra, as ações de indenização são de procedimento comum, com exceção da questão do valor. Então, nós temos aqui uma ação de indenização por erro médico, aí a gente vai lá e faz a pesquisa. Olha, do artigo 539 ao 770, não acha. Tenta achar alguma lei de indenização por erro médico, não tem. E a gente olha, Mariane, isso aqui não é de procedimento especial. Então, aquilo que não é de procedimento especial vai ser de procedimento comum. Professor, então o procedimento comum é o que não é especial, é o que não é especial, é o que sobra. No silêncio da lei, não tem nada. Dei até 2 exemplos interessantes. Se vocês pegarem o Código de Processo Civil, vocês não vão achar nenhum artigo que trate de 2 principais ações da área do processo civil, que é a ação de indenização e a ação de cobrança. Não existe. Quando a gente faz uma ação de indenização e quando a gente faz Código de Processo Civil, quando a gente faz uma ação de indenização ou uma ação de cobrança, observem que quem já viu vai lembrar disso, toda a nossa fundamentação jurídica é no direito material, é no direito civil. Então, se eu ajuizo uma ação de indenização, eu vou pegar a parte da responsabilidade civil do Código Civil.
Se eu estiver trabalhando uma relação de consumo, eu vou pegar o artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu sempre vou buscar no direito material a fundamentação dessas duas ações, que são as duas principais ações. Se elas fossem de procedimento especial, elas estariam ali previstas no campo destinado especificamente para as ações de procedimento especial no Código de Processo Civil ou em alguma lei especial, tá? Vamos lá. Continuando. Deixa eu só compartilhar um material com vocês, que é o mesmo que eu coloquei no quadro aqui. Aqui. Isso aqui eu vou colocar no AVA, tá? É a nossa apostila. Esses tópicos são os mesmos tópicos que eu joguei aqui no quadro hoje, os mesmos, tá? E aí a gente já fez as considerações iniciais sobre os procedimentos no Código de Processo Civil, fizemos a identificação de procedimentos, como que eu faço essa identificação para saber se o procedimento é especial ou se é de procedimento comum. É o critério da exclusão. Primeiro eu vejo se ele é especial, se não for especial, ele vai ser de procedimento comum. E agora a gente vai passar para o estudo dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária. Vocês estão vendo os juizados especiais aí, é porque é o primeiro procedimento especial que a gente vai estudar. A gente vai começar, fica na mesma apostila. A gente vai começar a estudar os juizados especiais cíveis. Na próxima aula, a gente já começa a entrar nos procedimentos especificamente. Isso aqui hoje é uma compreensão geral dos procedimentos especiais e algumas características mais interessantes aí que a gente precisa conhecer antes de trabalhar qualquer procedimento especial. Gente, vamos esquecer o procedimento comum agora. Nós já estudamos procedimento comum no 6º período, estudamos aquele procedimento extenso que começa lá no 319 do Código de Processo Civil, vai até sentença e coisa julgada. É claro que o procedimento comum, por ser o mais completo do Código de Processo Civil, acaba que ele tem uma aplicação subsidiária aí para os procedimentos especiais, mas nós temos que agora começar a estudar umas divisões dentro dos procedimentos especiais. Dentro das ações de procedimento especial, nós temos ações que são de jurisdição voluntária e temos ações que são de jurisdição contenciosa. Qual que é a diferença? Aqui, então, nós vamos voltar um pouquinho lá na Teoria Geral do Processo e no Processo Civil 1, porque vocês já estudaram a jurisdição contenciosa e já estudaram a jurisdição voluntária. Fazendo uma revisãozinha aqui para a gente poder compreender e depois eu venho com os exemplos para vocês poderem compreender melhor, tá? Jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária é aquela em que não há litígio, é aquela em que não há lide, é aquela em que não há partes. E o que nós temos são interesses de pessoas que querem uma homologação do Poder Judiciário, e essas pessoas não são chamadas de partes, são chamadas de interessados. Essa é a jurisdição voluntária. Então, na jurisdição voluntária, eu não tenho parte, eu não tenho lide, eu não tenho um contra o outro, eu não tenho confronto, eu não tenho briga, eu não tenho treta, baixaria, nada. Eu tenho apenas interesses de pessoas que querem a homologação dos seus interesses no Poder Judiciário. Então, eu tenho uma situação... E na jurisdição contenciosa, eu tenho litígio, eu tenho briga, eu tenho confronto, eu tenho lide, eu tenho treta, problema, escândalo. Eu tenho partes, eu tenho... não tem interessados, são partes, eu tenho autor, réu, eu tenho requerente, requerido. Na ação, é um contra o outro, não são 2 ou 3 pessoas pedindo a homologação de interesses, aqui é um embate em face de, em desfavor de, contra alguém, a ação, enfim. E dentro dos procedimentos especiais, nós temos ações que são de jurisdição contenciosa, ou seja, que tem lide, e temos ações que não têm litígio, que têm apenas vontade das partes que querem a homologação do seu direito. Então, aqui eu tenho um exemplo. O divórcio, ele é de procedimento especial. O divórcio judicial. Porque existe a possibilidade de se fazer o divórcio extrajudicial. E a gente vai estudar isso na aula de divórcio. Como divorciar as pessoas. Enfim. Mas aqui dentro do divórcio, por exemplo, pode ter uma determinada situação que um casal queira se divorciar e tenha acordo em absolutamente tudo.
Porque quais são os principais pontos de um divórcio? É claro, primeiro é a intenção das partes, dos interessados em se divorciarem. E vamos supor que esse casal tem bens, tem filhos, tem pensão alimentícia envolvida, vai ter partilha de bens, vai ter pensão para filhos, porque a pensão para filhos é irrenunciável, entre cônjuges ela pode ser renunciada. Quem vai ficar com a guarda, se vai ser uma guarda unilateral, uma guarda compartilhada. Esses detalhes a gente vai aprofundar nas aulas específicas sobre essas ações, não se preocupe. Qual que é o valor da pensão alimentícia? Vai ser pago 1,5 salário, 2 salários, 5 salários para cada filho, 30 salários, enfim. Se vai ter pensão entre os cônjuges ou não, porque essa pode ser renunciada. Então, observem em relação aos bens, o que fica com cada um, isso aqui fica comigo, isso aqui fica com ele, fica com ela. Enfim, existe uma divisão, então existe acordo. E para a gente fazer esse divórcio aqui, a gente precisa realmente ter acordo em absolutamente tudo, porque senão nós teremos litígio. É claro que a questão da partilha pode ser feita posteriormente. Sempre me perguntam isso, professor, eu posso fazer o divórcio primeiro, para depois mexer com a questão dos bens? Pode, existe essa possibilidade, a gente chama isso de ação de partilha. Hoje em dia, até na aula de divórcio, a gente vai ver isso, tem como fazer o divórcio no cartório, a questão dos menores no judiciário, mas tem que ter no judiciário também. Mas, enfim. E aqui, o que acontece? Nós temos um casal que apresenta o acordo, é praticamente um contrato, parece um contrato, apresenta, né, as condições daquele divórcio, tudo, valor de pensão, dia de visita, tudo. Isso vai para o juiz, chega na mão do juiz, o juiz olha ali, isso aqui é um acordo das partes. O juiz vai abrir vista para o Ministério Público, porque tem interesse de menor, o Ministério vai fazer um parecer, e volta para o juiz, ele vai dar uma sentença homologatória. Uma sentença super simples, de no máximo 2 páginas, ele não vai repetir, em regra, tudo aquilo que está na petição inicial, geralmente ele vai homologar os termos do divórcio de acordo com o que foi informado na petição inicial pelas partes, é uma sentença muito curta, e aí vai expedir um mandado de averbação para a pessoa poder ir no cartório fazer a devida averbação na certidão de casamento e passar os bens para os nomes de quem ficou com os bens, enfim. E isso é guardado, porque se precisar, né, fazer um cumprimento de sentença de alimento, não pagou pensão ou descumpriu alguns termos desse divórcio, depois pode ser executado. Vocês tiveram essa matéria nos meses passados, sabem disso. Tá. E foi tudo no acordo, isso é uma jurisdição voluntária. Agora, vamos supor que não tem acordo. Imagina que é um casal que concorda com o divórcio. Eu vou até falar para vocês na prática, vocês vão lembrar de mim quando vocês verem. Concorda com o divórcio? Ok, só concorda com isso. Não concordo com essa pensão desse valor, não concordo que a guarda é sua, não concordo que eu vou ver meu filho só um dia a cada... Não concordo com essa partilha de bens. Aí vem uns não concordo, aí vira aquele negócio. Aí você tenta até resolver ali, não deu acordo, não dá. Isso aqui é litígio, isso aqui nitidamente é caso de litígio, não dá. E o divórcio é um procedimento especial, um procedimento das ações de família. O que vai acontecer? Vocês vão ajuizar uma ação de divórcio, aí vai depender de quem vocês estão representando. Vocês vão ter um autor ou uma autora contra um réu ou uma ré, ou um requerente ou um requerido. Já é uma petição inicial com litígio, muito bem mais detalhada em termos de convencer o juiz por que esses bens devem ser partilhados dessa forma, por que a pensão não pode ser no valor que um quer, que o outro não quer, por que tem que ser levado em consideração a possibilidade financeira com as necessidades de quem vai receber a pensão, a razoabilidade aí, esses pormenores que a gente estuda quando a gente estuda especificamente na nossa aula de divórcio ou de alimentos. Então, todos esses termos, né, do divórcio são tratados dentro de uma petição inicial bem litigiosa, eu posso falar para vocês, assim, é algo que se tem litígio, é um divórcio litigioso. E isso vai para a vara de família e vai processar, então vai ser processado lá na vara de família. E aqui abre-se a possibilidade, vocês vão ver, de se pedir tutela de evidência, tutela de urgência antecipada, tutela cautelar, tudo incidental. E ao ponto que eu até tratei com os colegas de vocês que estavam aqui na aula presencial, que essa parte da matéria do processo civil eu sei que é uma parte mais difícil, a tutela não é fácil compreender, é uma parte bem nebulosa do direito processual civil,
e se existe mesmo essa dificuldade da turma em relação às tutelas. Os meninos já falaram que tem, pode ser que tenha mesmo, tem gente que tenha facilidade, mas é algo que precisa ser sempre atualizado, até porque a jurisprudência está se atualizando muito rápido em relação a essas tutelas. A gente tira um momento aí do semestre, principalmente antes de algumas aulas, porque a gente vai precisar compreender, igual eu perguntei aqui na sala agora há pouco, se alguém chega para vocês, vou pegar um exemplo aqui do nosso conteúdo, que é procedimento especial. Se alguém chega para vocês e fala assim, ações possessórias, procedimento especial. A ação possessória tem uma liminar específica, né? Uma liminar, por exemplo, para reintegrar a posse de alguém, desocupar uma área. Qual que é a natureza dessa liminar da ação possessória? Ela é uma tutela de urgência cautelar, ela é uma tutela de urgência antecipada, ela é uma tutela de evidência, qual que é a natureza dessa tutela? E aí a gente fica assim, quando a gente não sabe. Então, é algo que a gente precisa realmente verificar se há necessidade de um nivelamento nesse ponto, e aí vocês vão comunicando comigo, conversando comigo, tá? Sobre isso aí, para a gente organizar melhor, principalmente no divórcio. Hoje, dentro de um divórcio, tem como eu pedir evidência, urgência antecipada e urgência cautelar no mesmo processo. Dentro de uma mesma petição inicial, fazer esses 3 tipos de tutela. Mas, enfim, deu para compreender a diferença de um procedimento especial de jurisdição contenciosa para um procedimento especial de jurisdição voluntária? Alguma dúvida até agora? A gente vai passar agora para o próximo tópico, que é... A gente passa muito rápido. Pai do céu. Vamos lá. A gente vai agora para uma questão muito interessante dentro dos procedimentos especiais, que a gente precisa falar, porque vocês serão cobrados em relação a isso. Houve uma mudança muito grande dentro dos procedimentos especiais, que ainda é cobrado, e principalmente depois, hoje mesmo nós estávamos discutindo sobre uma ação muito nova não em termos de existir a ação, mas em termos de se permitir esta ação dentro do judiciário. Não é uma ação que era permitida, todo mundo que fazia indeferia, e as jurisprudências do STJ de 2020, não tem nenhum ano, acho que uns 7 meses já começaram a dar uma movimentação muito grande em relação a essas ações, e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Nós temos um Código de Processo Civil de 2015. É um código considerado novo. Porque muita gente fala o novo CPC. Aí tem gente que fala, não, mas não é novo, não. Código. O tamanho, não é uma lei de 20 artigos, é um código novo. Ele vai ser novo por um tempo. Nós não temos nem jurisprudência formada sobre muitas matérias ainda vão se formar. E tá. Nós sempre tivemos procedimentos especiais. O código anterior era de 73, então olha o espaço de tempo que a gente tem aí entre 73 e 2015. Então, quando nós pegamos o CPC de 2015, nós olhamos lá dentro dos procedimentos especiais, nesses artigos aí 539 ao 770, e nós não encontramos muitas ações que antes eram de procedimento especial, ações importantes, ações que são feitas, muito faladas. E aí sempre vinha aquela pergunta, professor, eu não achei a ação X lá dentro dos procedimentos especiais, ela deixou de existir? E a resposta é não. Se aquela ação não está mais no rol dos procedimentos especiais, ela foi excluída, não é que ela deixou de existir, ela não é mais de procedimento especial, então ela vai ser de procedimento comum. Foi isso que aconteceu. Então essa pergunta apareceu muito na época, principalmente em relação à ação de uso capião. No código anterior, quando a ação de uso capião é uma ação muito frequente, né, no cenário processual civil. Então, quando pegou lá o Código de Processo Civil de 2015, que a gente olhou, não viu a ação de uso capião, todo mundo perguntou, extinguiu, sumiu, não vai poder mais pedir o reconhecimento da propriedade, porque a ação de uso capião é uma ação de natureza declaratória, porque você pede o reconhecimento do domínio, que é a mesma coisa que propriedade, né, a declaração da propriedade. Não existe mais, não existe. A diferença é que a ação de uso capião é de procedimento comum. Ela deixou de ser de procedimento especial e passou a ser de procedimento comum. Mas isso, tá, em relação a isso, ok, porque aquilo que não está lá, a gente já sabe que é de procedimento comum. O problema foi uma determinada ação
que todo mundo procurava, porque é uma ação muito frequente no processo civil, e não achava mais essa ação. A ação se chama ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas, ela é uma ação colocada à disposição de quem quer saber das contas. Alguém tem que prestar contas para você, você quer saber dessas contas, então você ajuiza uma ação de prestação de contas. Ou então, você está com as contas e quer prestar essas contas e você não está conseguindo encontrar a pessoa e quer fazê-la judicialmente, então você pode também fazer a ação de prestação de contas. Então, vou pegar o exemplo da Isabela, que ela está com a câmera aberta aqui para mim. Obrigada, Isabela. E aí vamos supor o seguinte, a Isabela ela administra bens meus. Eu vou fazer uma viagem, vou passar um tempo fora, estudando, e vou deixar meus bens na administração da Isabela. E aí eu chego e quero saber, Isabela, e aí vai devolver? Vai ficar? Como é que vai ficar o negócio? Ela está ali evitando me passar as informações. Então, pegando o CPC anterior, eu tinha o direito de ajuizar uma ação de prestação de contas contra a Isabela, para ela prestar contas daquilo que ela ficou responsável de administrar. E poderia ser o contrário, vamos supor que a Isabela não quer mais essa responsabilidade de administrar esses bens. E eu falo, e fica aquela confusão, e ela fala, não, vou fazer judicialmente então, se eu não consigo prestar contas para ela, eu vou fazer isso perante um juiz. A Isabela também poderia fazer a ação de prestação de contas para prestar contas. Então, observem que é uma ação que sempre foi colocada à disposição das duas partes. Quem queria saber das contas e quem queria prestar as contas. O que acontece com o CPC de 2015? Ninguém achou mais a ação de prestação de contas. Mexer, falou, não, tá aqui. Ela só mudou o nome. E realmente, se vocês olharem lá, vocês vão achar a ação de exigir contas e não mais prestação de contas. Aí muda. Porque quando uma pessoa fala assim, só mudou o nome, não, mudou muita coisa aqui. Porque a antiga prestação de contas, tanto quem queria saber como quem queria prestar podia fazer. Como agora ela se chama ação de exigir, só quem pode exigir contas que pode utilizar essa ação. Quem quer apresentar as contas não pode. É só quem vai fazer a exigência de contas. Então, no meu exemplo aqui com ela, que fui para fora, voltei e as contas, meus bens com ela, e ela não quer prestar contas, eu posso fazer a exigir contas pelo procedimento especial. Mas a Isabela vai fazer exigir contas? Não, ela tem que prestar. Então, essa ação não vai mais servir para quem quer prestar contas. E vem um pontão de interrogação. E para essas pessoas que querem prestar contas, considerando essa mudança, o que acontece? A mesma resposta para o caso da uso capião. Se uma ação deixa de ser de procedimento especial, ela passa a ser de procedimento comum. Então, a ação de prestação de contas, ela não deixou de existir. O que aconteceu em relação às contas? Foi incluída a ação de exigir contas como procedimento especial, e a ação de prestação de contas passou a ser de procedimento comum. É uma ação que qualquer pessoa que queira prestar contas pode fazer, só que ela vai utilizar o procedimento comum. Mas, professor, tem tanta diferença assim, fazer a exigir conta, ser de procedimento especial comum? Tem, os prazos da exigir contas são reduzidos. Tudo que o procedimento é especial, ele é um pouco mais célere. São requisitos que deixam a ação um pouco diferenciada. Então, se alguém quiser prestar contas ou ajuizar uma ação de prestação de contas, ela existe ainda. Eu posso até falar, não quero fazer exigir contas, vou fazer prestação. Se for prestação, é procedimento comum. Se for exigir, é procedimento especial. Para vocês compreenderem melhor esse conteúdo, eu recomendo que vocês façam a leitura, pelo menos dos primeiros artigos, entre o 539 ao 770, dá uma passada de olho aí, gente. Pega o Código de Processo Civil, vai lá no 539, começa a ver, vocês vão encontrar a ação de exigir contas, não vão encontrar a ação de prestação de contas, mas é perfeitamente possível fazer essa ação de prestação de contas, mas ela vai ser pelo procedimento comum. O que significa isso? Utilizar as regras gerais do Código de Processo Civil e não utilizar as regras específicas aí desses artigos 539 ao 770, que deixa a ação um pouco mais célere, um pouco mais diferenciada, com características diferentes. Às vezes, até a forma de pedir, a gente tem que fazer de acordo com o que está escrito
ali na parte dos procedimentos especiais, porque é uma ação de procedimento especial. Exemplo de uma ação de exigir contas de procedimento especial muito utilizada, a ação de exigir contas de inventariante. Às vezes existe um inventário, um dos herdeiros é nomeado inventariante, os demais herdeiros não estão concordando com algumas questões do inventário. Antes a empresa dava um rendimento X, agora nem dinheiro tem. Antes a gente tinha acesso a isso, agora eu nem sei cadê. O inventariante não dá informações muito claras no processo de inventário. É perfeitamente possível fazer a ação de exigir contas contra o inventariante, e existe até uma multa altíssima para os inventariantes que não apresentam essas contas na ação de exigir contas. Pode gerar, inclusive, se ficar comprovada alguma fraude, alguma omissão do inventariante, é perfeitamente possível a sua remoção e a substituição por um novo inventariante, que seja outro herdeiro, por exemplo. Tá? Rápida, né? A aula. Tão rápido. Mas, enfim, tá bom. Deu para fazer... Posso garantir para vocês que deu para fazer a mesma quantidade de conteúdo que foi feito aqui presencialmente. É claro que presencialmente aqui nós tivemos mais... como tem dúvidas e exemplos, por exemplo, teve uma dúvida aqui envolvendo a ação de prestação de contas de pensão alimentícia, que foi colocado. É uma ação muito recente, é possível fazer a ação de prestação de contas de pensão alimentícia. Antes as pessoas faziam e não dava certo. Não é a exigir contas de procedimento especial, porque ela tem uma finalidade mercantil. Mas depois verifiquem e façam a pesquisa da jurisprudência de maio de 2020, do Superior Tribunal de Justiça, da ministra Nancy Andrighi. É possível a ação de prestação de contas de pensão alimentícia, desde que seja utilizado o procedimento comum, e não o procedimento especial da ação de exigir contas, porque a ação de exigir contas do procedimento especial, ela tem uma finalidade mercantil que não é a mesma finalidade da ação de prestação de contas de pensão alimentícia. Então, como é muito novo, se um dia vocês forem perguntados, de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento da ação de prestação de contas de pensão alimentícia? A resposta vai ser afirmativa, sim. É possível desde o ano de 2020, desde que o procedimento da ação de prestação de contas a ser utilizado seja o procedimento comum e não o procedimento especial da ação de exigir contas em razão da finalidade mercantil que a ação de exigir contas tem, o que é diferente da ação de prestação de contas. Em relação à prestação de contas de pensão alimentícia, o objetivo é tomar conhecimento de como a pensão está sendo, quem paga a pensão, partiu-se desse pressuposto. Quem paga a pensão alimentícia tem o direito de saber como que os valores estão sendo empregados nos gastos em relação à pessoa que está recebendo aquela pensão alimentícia. Tá? Alguma dúvida? Ok? Que bom, gente. Isso foi só umas considerações iniciais mesmo sobre os procedimentos especiais. A gente vai entrar em juizado especial civil, vai ser nosso primeiro procedimento especial. Quem já quiser se antecipar em relação a livros, vocês perceberam que cada aula é uma ação, então fica difícil existir um livro só sobre todas as ações. Mas qualquer livro, vem escrito procedimentos especiais, do Humberto, vai depender, tá? Vocês querem um livro mais completo? A parte de procedimentos especiais do Humberto Teodoro Júnior é extremamente completa. É aquele livro até pesado, a leitura é pesada, é mais prolixo, é para quem quer ser processualista mesmo. Ele é utilizado em nível de graduação, pós-mestrado, enfim, ele é bem mais complexo. Quem quer um livro, quem gosta do Didier, por exemplo, para algumas matérias eu gosto, o procedimento especial ele é bom. O Didier, vem escrito assim, procedimentos especiais, é porque eu não lembro do volume aqui, mas no nosso plano tem, tá? O dele também, de procedimentos especiais.
Para algumas ações específicas, eu vou indicar livros mais específicos de pessoas que escrevem só sobre essas ações, por exemplo, as ações coletivas, as ações de alimentos. Na aula eu indico, mas tem no nosso plano, que vai ficar postado lá também. Para quem gosta do trem didático, professora, eu quero o livro do desespero. O livro do desespero é aquele livro que você pega, assim, eu tenho 2 horas para estudar, 2 horas não, que seja o... Eu tenho um dia, uma semana para estudar processo civil. Tem um livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele é um volume único de processo civil, ele não é separado igual aquelas coleções, ele é um livro azul, eu vou desse tamanho aqui, ele tem todo o conteúdo de processo civil. Ele é tipo aquelas organizações do Pedro Lenz, são esquemas, ele é um esquematizado mais completo. Eu fiz a leitura, recebi da editora, gostei do conteúdo de procedimentos especiais, tem informações bem chave, assim, importantes para aquela parte do desespero. Desespero é assim, é aquele negócio de uma semana para estudar. Tipo, fazer uma prova daqui a domingo, nunca vi o negócio, pega durante a semana. Esse é o livro do desespero. Então, eu estou dando várias opções para vocês. O que vocês querem? Um negócio mais prolixo, um negócio intermediário, um negócio mais do desespero. E tem o desespero... esse do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, eu recebi pela OAB em PDF, 2020. Se alguém depois me mandar um oi aqui, me manda o livro, eu mando o livro inteiro para vocês aqui, mas aí vocês vão ter que ficar aí, né? Porque tem umas milhões de páginas aí. Esse livro eu tenho ele, posso passar ele para vocês, tá? Para quem me mandar aqui no WhatsApp. Professor, o desespero do desespero do desespero. Quando vocês estão na livraria, assim, na fila para pagar, tem uns negócios pendurados, resumão. Esse resumão. Aí tá lá, resumão de processo civil. Esse aí é aquele, assim, um dia antes da prova, dentro do carro. Ou então você está indo fazer a prova dentro do carro. Estudando dentro do carro, faltando 20 minutos para entrar na sala para fazer prova. Aí você pega um negócio daquele e lê. Então, tem assim, o livro, Humberto Teodoro, Didier, Daniel Amorim, são excelentes livros de processo civil. Vai estar escrito procedimentos especiais. Livro do desespero, mais esquematizado, negócio mais sintetizado. O professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves foi certeiro em todas as informações rápidas que ele colocou ali, mas é um livro desse tamanho. É o que eu tenho aqui, que eu recebi lá na OAB. Livro do desespero, nem é livro, desespero do desespero do desespero. 3 minutos antes de fazer a prova. Resumão do processo civil lá na ponta, lá, quando você fazer comprar livro na livraria, pega o resumão do processo civil. No mais, além disso, só você, Jesus e as orações, e aí dá certo também. Tá bom? Gente, dúvidas? Tempo recorde, 50 minutos. Nós fizemos professora, aí... vai ter alguma atividade essa semana? Vai sim, Maria Luísa. Eu vou organizar, eu já vou colocar a apostila lá no AVA, tá? Hoje ainda vai aparecer lá para vocês. E uma perguntinha lá, alguma coisinha aí sobre esse início dos procedimentos especiais, essa teoria geral. Só uma pergunta. Ok, então, obrigada. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Não? Então é isso. No mais, sejam muito bem-vindos ao 9º período, com a disciplina de Direito Processual Civil. Vamos passar o semestre todo estudando procedimentos especiais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acredito que todos vocês têm meu WhatsApp. Me manda alguma coisa, se eu demorar para responder é em razão da correria mesmo, mas áudio chega, nem que chegue assim, à tarde da noite. Se chegar a resposta tarde da noite, não pensa surtada não, é porque às vezes eu sentei e vou responder os áudios, tá? Fala comigo, vamos manter esse contato, principalmente vocês que estão aqui pela forma remota. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo. É um semestre fundamental, é um semestre que a gente precisa, assim, senhor, é o último semestre de processo civil. Eu tenho um excelente contato com a representante da turma de vocês e com todos vocês, na verdade. Todo mundo que fala comigo aqui sabe que resolve. Então, só falar comigo, não entendi isso, às vezes manda no inbox, professora, eu não sei nem o que você está falando, eu não sei processo civil, eu não sei nem direito, o que significa direito, não sei o que eu estou fazendo aqui, até agora eu não me situei no negócio, você está falando aí de possessório, não sei o que é posse.
A dúvida, nós temos que esclarecer esse negócio esse semestre, porque a gente não tem mais processo civil no semestre que vem. A última vez que não tem processo civil. Então, assim, fala comigo qual que é a dificuldade de vocês para nivelar o negócio, para não dar ruim lá na frente. Porque processo civil, se embolar, dá ruim, tá? Por isso que muita gente não gosta. Qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Boa semana para vocês, bom retorno para quem está retornando presencialmente, muito cuidado, segurança. Para quem está na forma remota, desejo sucesso, assim, um semestre de muito sucesso para todo mundo, e muita disciplina, principalmente para quem está nessa forma remota, e vamos mantendo o diálogo, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada, Micaele. Eu vou disponibilizar essa aula lá no AVA, tá? Para quem não pôde assistir. Boa semana, Amazon.